Fala galera, beleza? Bom, me perguntaram o seguinte, Udney, mas eu tenho dificuldade de entender a sequência do texto que eu estou lendo, a sequência das ideias, né? Então, às vezes, você pega um texto de, sei lá, uma página, lê e aí chega no final da página, você não consegue construir aquela ideia em uma sequência, certo? Todo texto tem uma sequência de ideias, principalmente quando são esses textos teóricos que a pessoa que está no ensino superior tem que ler, existe ali uma sequência de ideias, né? E geralmente elas vêm numa ordem para construir a ideia de uma forma redonda. E é importante você entender isso, tá certo? Principalmente os textos introdutórios, que sempre tem um pouco da história do desenvolvimento daquela ideia, tá? Então, quando ele trata de história, fala de uma questão de período, tá? Então você tá lendo e você não tá conseguindo. Bom, primeiro de tudo eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que vai te ajudar a te dar uma técnica de leitura. Aqui eu quero só complementar que é o seguinte, o que você precisa entender, o que pode estar acontecendo de errado para você não entender a sequência. Primeiro, se você for ler um texto uma vez só, batido, tá certo? De uma vez e depois tentar entender, sem fazer nenhuma marcação, muito provavelmente você vai esquecer. Você precisa tornar a ideia abstrata do texto da sua cabeça em uma ideia concreta. Como é que isso acontece de uma forma fácil? Você anotando, tá? Então, por exemplo, nesse momento eu estou estudando um texto do Manacorda, de História da Educação, tá certo? Eu li o texto uma vez para reconhecer o texto, fiz anotações. Na segunda vez eu já li. Na segunda vez eu não fiz anotações, mas eu estou fazendo agora um resumo, um rascunho, porque eu tenho 2, 3 formas diferentes de estudar. Nesse livro eu estou usando essa, certo? Então, quer dizer, é muito pontuações históricas, muito momento de antes era assim, agora é assado. E para mim entender esse desenvolvimento, só existe uma forma que eu consigo fazer, que é leio e vou escrevendo em sequência os fatos principais, tá certo? Isso eu faço parágrafo a parágrafo, porque conforme eu vou escrevendo, ele vai me dando uma linha de acontecimentos, uma linha do tempo dos acontecimentos, tá certo? E aí eu vou lendo, vou vendo essa sequência de ideias que, lembrando, é a sequência de ideias do texto. Pode não ser a sequência de acontecimento dos fatos, tá? Mas para você, o texto vai te explicar isso, tá certo? Então, às vezes, o texto está falando de alguma coisa do século XIV, ele fala no século XIV, piriri, piriri, piriri. Daqui a pouco, mais para frente, ele fala, por quê? No século X? Então, quer dizer, ele pode andar no tempo, tá? E você não vai se perder, porque você vai fazer essas marcações e vai estar tudo numa sequência. E você vai perceber que o resumo vai te deixar confortável para entender a sequência, porque o resumo que você faz do parágrafo, ele tem menos informação, isso é muito importante, você tira aquela coisa que é o excesso, ele tem menos informação, ele serve para te guiar, principalmente nessa questão da lógica do tempo do conteúdo, tá certo? Então você sabe ponto a ponto e ele faz você visitar mais vezes. Então você tá lá, não sei a sequência, vai fazendo pontuações, vai anotando, olha só, eu vou fazendo isso daqui, ó, tá vendo? Eu vou fazendo, ó, marcações. Isso daqui vai mostrar bem pra vocês o que é. Eu vou falar pra vocês o que é isso, ó. Aqui nessa primeira pauta não dá pra ler, mas não se preocupa. É só pra você entender. Idade moderna e produção de bens. Olha só, esse é o tema. Idade moderna e produção de bens. Esse é o tema do quê? Do parágrafo que eu li. Embaixo eu coloquei as pontuações principais do parágrafo. Aí eu coloco aqui assim, ó. Cada pontinho desse entra uma ideia importante do parágrafo. A primeira é produção artesanal industrial, a segunda é cooperação simples, a terceira é manufatura e a quarta é fábrica e indústria. Só frases, tá vendo? Frasezinhas, algumas frases, algumas dessas pontuações é uma palavra, 2, já é o suficiente que eu preciso para quê? Para entender a sequência. Por quê? Isso aqui está mostrando uma sequência de fatos para mim. Qual foi o primeiro fato? A ideia é o quê? Idade moderna e produção de bens. A produção de bens, o sistema de produzir bens, na Idade Moderna começou a se modificar, certo? Aí, ó, só de eu bater o olho aqui, ó, produção artesanal industrial. O que é essa produção artesanal industrial? Ela foi o primeiro momento ali, na época medieval, onde as coisas eram feitas artesanalmente. Tinha um artesão, ele fazia aquilo individualmente e ele dominava a técnica daquilo do seu primeiro momento até o último momento. O artesão fazia todas as etapas, tá certo? Depois disso foi mudando para quê? Para a segunda etapa, olha aqui, ó, cooperação simples. Isso já foi uma etapa diferenciada, aí eu posso falar, blá, 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 explicar cada uma delas. Olha só, o que meu cérebro está aprendendo, o que ele está entendendo aqui? Que tem uma sequência de acontecimentos
Isso está sendo fixado na minha mente, por quê? Porque eu estou visitando esse conteúdo muitas vezes e de forma organizada. Então você precisa fazer essas pontuações que elas vão te ajudar. Se você ler batido e tentar lembrar da sequência dos fatos, você vai embaralhar tudo, porque aqui dentro está abstrato essa ideia ainda. Você precisa concretizar ela de uma forma inclusive visual, tá certo? Então escreva e faça as suas pontuações, tá? Isso é importantíssimo para você entender a sequência dos textos. Se você já pegou essa dica minha, se você já pegou lá no grupo, em qualquer lugar, e deu certo e você entendeu como isso é prático, deixa aqui nos comentários para o pessoal saber que, pô, é muito funcional e é muito importante. Tenho certeza que isso vai te ajudar, certo? É assim que eu estudo, dá muito certo e eu espero que te ajude também. Então, faz isso que a sequência do texto vai ser dominada por você, tá certo? É isso aí, então, valeu, muito obrigado. Eu tenho dicas de livros muito legais para você aqui embaixo na descrição. Vai lá, dá uma olhada, psicologia, sociologia, uma porrada de coisa. Vai lá, tenho certeza que tu vai curtir. E tem também o podcast, que é onde eu falo mais solto sobre as coisas aqui embaixo. É isso aí, então conheça o canal, tem muita coisa. Até o próximo vídeo. Vai aparecer quadradinho aqui, ó, tem uma playlist só de dica de estudo pra você. Clica lá e dá uma olhada. Valeu!